aí não é real, mas também um clássico, fechando minha Santíssima Trindade aqui, aí eu paro. Senão não. Mas eu adorava ver quando era. Não, tranquilo. Quando eu era criança, amava, mas porque tinha um livro também, você vai entender, que é o Náufrago Robinson Crusoe, essa ideia da ilha perdida, se perder na ilha. Muito legal. É interessante. Muito legal. Isso é uma outra pegada, porque a ilha tem essa questão de ser uma geografia limitada, né? Você tá num espaço ali. Então, Robinson Crusoe eu fui ler já adulto, eu já tinha formado na Federal, eu fiz letras, né? E eu tenho um certificado de proficiência em língua inglesa pela Universidade de Michigan. Então eu estava comprando, na Federal tinha a Fafis tinha uma livraria e eles tinham uma coleção de bolso, livro de bolso importados, que eu peguei todos os clássicos, de Mark Twain, essa galera toda. E a ilha Robinson Crusoe, eu li ele nessa época em inglês, e aquilo ali, ele tem mais bushcraft, ele é um livro muito de técnica de bushcraft, exatamente, porque ele tinha os recursos que ele tirou do navio, tinha muita coisa, pólvora, ferramenta, então ele tinha um ferramentário, vamos dizer assim, para poder trabalhar ali, mas o conhecimento, o entendimento da natureza, a maneira como ele plantou cipreste para formar as defesas, e ele pegou os bodes da ilha e começou ele fez um processo de home settling, que é mais ou menos como... Em português a palavra. Pioneiria, de pioneiros, né? Tipo, não os bandeirantes caçavam índios, mas como os caras chegavam numa região para colonizar aquela... de colonização, assim, de se estabelecer ali, e moldar a natureza para atender isso. Isso é interessante porque a gente acha que isso acontece há pouco tempo. Tem um livro que chama 1491, que é um ano antes de Colombo chegar, e fala das Américas como era. As Américas, a Amazônia já foi toda mexida pelo ser humano, antes do europeu chegar aqui. Tem uns amigos arqueólogos aqui da UFMG, eles estavam num sítio arqueológico trabalhando na Amazônia, e eles saíam de barco de manhã para buscar esses sítios arqueológicos na mata, e eles tinham índios como guias. Então os índios iam na proa do barco, e quando eles avistavam um grupo de árvores, ele falava assim, para dentro ali daquela mata tem um sítio arqueológico. E eles nunca tinham pisado ali. Aí os arqueólogos desciam, faziam investigação, descobriam de fato um sítio arqueológico. Eles perguntavam, como que você sabia disso? Porque o grupamento de árvores tinham sido plantadas ali, porque eram árvores que tinham uma certa utilidade, um certo uso. Então eles... Dá para ver alguma coisinha fora de lugar ali. Exatamente. O que acontece? Muito daquela árvore quer dizer que tinha uma população vivendo ali perto que plantou e utilizava aquela árvore como recurso. Então, você tem pedaços de trechos da Amazônia onde você tem uma terra escura lá que não existe ela foi levada para ali. Você tem... Então, já foi... Ali não é pristine, não é virgem, no sentido Os caras eram bushcrafters. Exatamente. Então, tem a ver com isso, o entendimento e o conhecimento. As pessoas mudavam, adaptavam alguma coisa da natureza ali para eles, para poder viver, né? Então, você tem... Mas depende desse conhecimento. Saber que aquela árvore é boa para isso, isso. Aquela árvore... Eu posso cortar a cobertura dela para fazer corda ou para fazer telhado, mas não nessa época do ano, porque se eu cortar a cobertura aqui eu mato ela. Na lua e tal, não é bom fazer isso. Então, reconhecer, por exemplo, uma frutinha, uma erva assim, é bushcraft, né? É bushcraft, é o conhecimento de bushcraft. Eu diria que o conhecimento mais precioso do bushcraft não tem a ver com fazer fogo, fazer essas coisas, é o conhecimento das plantas, da flora, saber quais plantas te dão quais recursos, como você obtém aquele recurso, como que os animais interagem com aquilo ali. Então, por isso que uma coisa vai se conectando à outra. Mas o conhecimento de plantas e o uso de plantas medicinal, terapêutico, alimentício, mas... Eu tava lá legal. Eu tava lá no Maranhão, fui conhecer os Lençóis Maranhenses, que fiquei encantado com... E teve um comentário de um dos guias lá que tava com a gente, falou assim, não, porque eu acho que já teve uma edição, não sei se foi Largados e Pelados, foi no Limite que aconteceu por lá. Largados e Pelados teve lá. Mas a gente achou engraçado, porque assim, tem muita planta que a gente sabe aqui que dá pra comer, fruta que dá pra comer, e o pessoal, assim, ele querendo dizer assim, o pessoal daqui, se precisasse ser largado e pelado por um tempo naturalmente...
segura a onda, né? Tem essa questão também, né, de região, da familiaridade. Então, o problema é que hoje a gente nem explora em nível nem básico esse tipo até de que você tinha coisa. comentado que Belo Horizonte mesmo. Você tá aqui de boa na cidade, tem uma ervinha saindo assim do concreto que é medicinal. É medicinal, é comida, exatamente. A gente pisa em cima de comida e alimento nas calçadas de BH o tempo todo. Tem um vídeo no meu canal que chama Horta Urbana, uma coisa assim. Mostra todos esses, na Afonso Pena, em diversos bairros, pracinhas, um monte de planta comestível, que é remédio, que é comida, e comida boa. Comida boa, que está disponível. Só que você falou uma coisa sobre a região. Se a pessoa ela tem conhecimento das plantas da região, obviamente ela vai ter uma vantagem grande. Igual tem um caso de um piloto, ele teve o Danilo Gentili, ele caiu na Amazônia e ficou 36 dias sobrevivendo lá. Ele fez a caminhada, conseguiu retirar o equipamento do avião, tudo. E essa experiência dele está num livro muito interessante, chama 36 dias, eu acho. Um encontro com Deus. Ele teve até uma experiência espiritual, vamos dizer assim, nessa uma busca, um reencontro. Mas ele saiu andando pela mata durante esse tempo todo. E ele só se deu bem porque ele era da região, ele tinha algum conhecimento de plantas comestíveis, ele viu o breu branco, que é uma planta que dá uma resina. Essa resina é altamente inflamável, então ele tinha um isqueiro, ele coletou essa resina, é como se fosse um plástico. Então na hora de fazer fogo ele cortava um pedaço, porque a Amazônia é tudo muito úmido. Lá, aqui em Minas agora na nossa seca, você chega com um fósforo, você faz um incêndio na mata. Se você for nesse mesmo local aqui em Minas, em dezembro, janeiro e fevereiro, que está chovendo muito, vai ser muito mais difícil. Na Amazônia, que chove o ano inteiro, pior ainda, então tudo muito úmido. Ele precisava de uma resina que ficasse com fogo, a chama ali quente o bastante para passar por esse material. Ele usou esse conhecimento dele. Então, conhecimento local ajuda muito. Você já passou algum perrenguezinho? Não, perrenguezaço, assim, não. O que acontece? Quando você vai para o mato, fazer as coisas que eu faço... Ele botar perna de pau, assim. Mas ali foi um dinossauro. Quando você vai para o mato, você sabe os riscos que você vai estar sujeito. Então, são riscos calculados. Você se prepara para aquilo. Então, existem aqueles riscos, mas você está preparado para lidar com aquilo. Eu já tive casos de hipotermia às 4 horas da tarde, no verão, na Serra do Cipó, por conta de vento e chuva. As duas piores coisas que te matam. O que mais mata no mundo, galera, não é onça, leão, cobra, urso, lobo, não. É hipotermia. E o pessoal acha que só acontece no hemisfério norte. Não. Acabei de falar que eu tive às 4 horas da tarde hipotermia. No verão, na Serra do Cipó. Por quê? Estava chovendo e bateu o vento. Eu não consegui ter destreza para poder dar os nós que eu precisava fazer. Era muito difícil dar aqueles nós naquela condição. Então, por que eu sobrevivi? Porque eu tinha um abrigo eficiente para me tirar do vento, tirar da chuva, e dentro da mochila eu tinha roupa seca, tinha como fazer um cappuccino quente ali, sem precisar de depender de madeira. Eu tinha um fogareiro, então eu tinha o equipamento para me resgatar ali. Se eu tivesse só com a roupa do corpo, com facão, sem... Eu possivelmente teria morrido, porque eu não ia ter tempo nem vegetação suficiente para construir um abrigo adequado e fazer um fogo ali. Eu possivelmente poderia ter. Inclusive, uma pessoa havia morrido ali um ano e pouco antes, que era um cara que veio da Bahia procurar emprego na Serra, chegou lá, foi pego pelas mesmas condições: chuva, neblina e vento. Morreu de hipotermia, acharam o corpo dele debaixo de uma lapa. Por conta disso. Então, não foi cobra, não foi urso, não foi nada. O que mais pelo menos você avisou, né? Antes de sair. Hipotermia.